Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com você para mais uma vez estudarmos sobre mais uma lição desse terceiro trimestre do ano 2023. Desta feita nós vamos estudar a 13ª lição, no caso é a última lição desse trimestre, e aqui de antemão eu quero agradecer a você que me acompanhou nesse trimestre todo, deixando lá o seu like, o seu comentário, divulgando o meu canal no YouTube. Então, sou grato a você, meu irmão, a você, minha irmã, às pessoas que estão por trás dessas gravações, dos bastidores, me ajudando, me incentivando para a cada semana estar gravando um comentário sobre a lição bíblica. Então, quero agradecer a você de verdade, de coração, que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Vamos para a lição de hoje. A lição de hoje tem o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. É o tema da lição de hoje. O texto áureo diz o seguinte: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1 e o versículo de número 23. A verdade prática da lição diz o seguinte: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe está baseada em 2 livros. Primeiro, Mateus, capítulo de número 1, versículo 21 ao versículo 23, e depois uma carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de número 3 ao versículo de número 7. Os 2 textos bíblicos. A introdução da lição, o comentarista vai dizer que nesta lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo. É a primeira coisa. Segunda coisa, qual vai ser abordada nessa lição, é do contraste entre quem vive sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. A palavra égide significa abrigo, defesa, amparo. Então são os 3 pontos principais que o comentarista vai abordar na lição de hoje. E mais um ponto aqui da introdução é quando ele diz: assim o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Ele colocou uma referência aqui, Mateus capítulo 5, o versículo de número 16. Só que aqui não está se referindo a uma igreja como instituição. Esse texto que ele colocou aqui é um texto do Sermão do Monte, que Jesus Cristo está dando algumas instruções aos seus discípulos. Então aqui a igreja, pelo menos nesse ponto da introdução, não é a igreja como instituição, como algo prédio, mas é pessoas, porque Jesus Cristo estava ensinando, doutrinando, instruindo os seus discípulos neste capítulo 5 de Mateus. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: o reino de Deus no mundo. Primeiro item do primeiro tópico, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. 2 pontos aqui. Veja que é encarnação e não reencarnação. Encarnação significa um ato de uma divindade assumir a natureza humana. Foi o que ocorreu com Cristo. Ele tomou uma forma humana. Paulo fala isso em uma das suas cartas, quando ele diz que Cristo usurpou-se da sua glória e habitou entre nós. Se fez homem, se fez carne. Então é uma encarnação e não reencarnação. E um ponto aqui é sobre a questão que Jesus Cristo nasceu por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O comentarista aqui pontuou uma vez mais, porque tem pessoas que não acreditam, não crê que Jesus Cristo nasceu por obra divina do Espírito Santo e que Maria neste momento já não era mais virgem.
em umas lições passadas, eu expliquei essa questão biblicamente. Maria era virgem, tanto pelo texto grego quanto pelo texto hebraico. Então, é só para reforçar que Maria realmente era virgem. Um ponto desse item aqui também, só para título de conhecimento, de aprendizado dos irmãos e das irmãs que vêm me acompanhando em meu canal no YouTube, é quando o comentarista diz o seguinte: ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, porque é a tradução que se dá para o nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas, para um conhecimento a mais, a palavra do nome Emanuel, a palavra significa dentro, man significa homem, e El significa Deus, que significa o quê? Deus dentro do barro, ou Deus dentro do homem. Logo significa Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque a tradução também do nome Emanuel significa Deus dentro do barro, Deus dentro do homem. Logo, Deus conosco. Então é só para os irmãos anotarem, as irmãs anotarem, para servir de conhecimento na aula da sua igreja, lá você falar sobre isso. O segundo item desse primeiro tópico da lição diz assim: a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Uma pergunta, e eu gostaria que você, que é inscrito no canal, fosse lá nos comentários e desse a sua opinião, desse o seu parecer, o seu ponto de vista sobre uma pergunta que aqui eu vou fazer. Essa questão da tentação de Jesus Cristo no deserto, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse texto. A pergunta é, se você ler as três passagens, você vai notar uma diferença. Mateus diz uma coisa, Marcos e Lucas de outra. E a pergunta está baseada em quê? Jesus Cristo foi tentado depois que ele jejuou 40 dias. Aí o diabo chegou até ele e começou a tentar ele. Ou a partir do momento que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto, o diabo já começou a tentar ele. Ou seja, o diabo passou 40 dias tentando Jesus. Ou foi só depois que o diabo apareceu? Depois de Jesus ter jejuado 40 dias, foi quando o diabo apareceu para tentar a Jesus Cristo. Vá lá nos comentários, dê a sua opinião, dê o seu parecer, diga o que é que você acha sobre esta pergunta que aqui eu estou a fazer. Um outro ponto aqui desse item é quando ele diz assim: aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo de arrependimento, ou um apelo ao arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 12 é uma mensagem de João Batista chamando o povo para se arrepender, e aquele arrependimento ali de João fazia com que o povo fosse batizado nas águas. E muitas pessoas dizem que João estava chamando o povo de raça de víbora, naquele momento ali, trazendo uma mensagem dura, forte, mas só que com as pessoas, João estava tratando elas de forma natural. A mensagem era para que o povo viesse se batizar, mas quando os fariseus chegam, se aproximam da onde João estava, aí é quando João começa a dizer: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Então a mensagem dura para João era para uma classe religiosa, uma classe de fariseus, uma classe de pessoas que João estava confrontando naquele momento, e não para a massa, não para o povo. A mensagem dura de raça de víbora era para a elite religiosa e não para o povo. Um outro ponto desse segundo item do primeiro tópico é quando ele diz que o termo grego para arrependimento é uma palavra grega que significa metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e volta-se para Deus, e o voltar-se para Deus. Ou seja, é você deixar a prática do pecado, porque nós não vamos deixar jamais de ser pecador, mas deixar a prática do pecado. Então tem dois textos bíblicos aqui que ele deixou como referência: Atos dos Apóstolos capítulo 26, versículo 20, e Efésios capítulo 4, versículo 28.
E o texto de Efésios diz o seguinte: aquele que mentia ao seu próximo, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, o que é que Paulo ali está ensinando? Que você deixe a prática, que você abandone aquele vício que você tinha antes, quando não conhecia Cristo. Agora que você já conhece Ele, você tem que deixar, abandonar, deixar de praticar aqueles atos quando antes quando não servia Cristo, fazia. Então, a palavra metanoia em grego traz essa ideia, traz esse significado, o abandono da prática das coisas que Cristo não aceita, Deus não aceita, e nós como criaturas de Cristo, né? Porque aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O terceiro item desse primeiro tópico da lição diz o seguinte: os valores do reino. Aqui ele vai se basear basicamente no Sermão do Monte, né? Que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, porque tem algumas pessoas que acham que o capítulo 5 está ali totalmente o Sermão do Monte. Não, mas prossegue. Capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. E aqui ele dá 10 itens sobre alguns valores que a gente tem que ter. A gente que vive no reino, né? Esse reino espiritual, aqueles que servem a Cristo, aqueles que professam a Cristo. Ele deixou aqui 10 itens. Ele deixou assim: necessário o controle da ira, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Ele deixou aqui também o casamento indissolúvel, a honestidade ao falar, não revidais ofensa, a esmola e a oração e o jejum a partir de um coração sincero. Eu quero dar uma opinião sobre esse texto aqui, Mateus capítulo 6, versículo 1, versículo 5 e 16, quando ele fala de oração, de jejum e de esmola. Quando ele fala de oração, Jesus Cristo, ele manda a gente entrar em nosso quarto e orar em secreto, falar com Deus em secreto, porque Deus sabe o que a gente necessita e precisa. Quando ele fala de jejum, Jesus aconselha que aquelas pessoas que estiverem jejuando, não deixe transparecer. E ele condena essa prática, porque tem pessoas que quando estão jejuando, foi Jesus que disse naquele contexto da época, que deixa o seu rosto desfigurado, deixa o seu semblante caído. O que Jesus Cristo estava dizendo é o seguinte: você que está jejuando, você que está em um propósito com Deus, lava o rosto, pintia o cabelo, escova os dentes. Tem pessoas que demonstram, deixa claro que está em jejum, em sacrifício. As pessoas chegam perto dele: e aí, irmão? Eu estou em sacrifício, estou jejuando. A cara decaída, a cara acabada, o olho sujo, cabelo assanhado. Você chega para falar perto dele, parece que ele engoliu 2 meias, um bafo terrível. Então Jesus Cristo estava aconselhando que assim não fizesse, que assim não demonstrasse para as pessoas que você está jejuando. Um outro ponto desse capítulo 6, o da esmola. Jesus Cristo disse que quando você for ajudar alguém, estender as mãos para alguém, você faça isso sem que sua mão esquerda veja. Foi o que Jesus Cristo disse: você dá com a direita para que a sua esquerda não veja. E se você der com a esquerda, você faça isso para que a sua direita não veja. Mas hoje em dia o que a gente mais vê é as pessoas propagando os seus feitos, propagando as suas obras. Se vai doar uma cesta básica, pega a pessoa que está recebendo a cesta básica, se abraça com ela, tira uma selfie e posta nas redes sociais. Vai doar um sofá, é a mesma coisa. Vai doar uma roupa, é a mesma coisa. Fica divulgando, fica propagando isso. Quando Jesus Cristo disse que isso está errado. Porque se assim você fizer, você já vai ter ganhado o seu galardão, que é os aplausos dos homens, das pessoas. A gente, quando for ajudar alguém, a gente, quando for estender as mãos para uma pessoa, em uma ajuda de vestimenta, de alimento, de dinheiro ou de qualquer outra coisa que a gente possa fazer isso e não divulgar, não tocar a trombeta. Você está me ouvindo, meu irmão e minha irmã? Vocês estão ouvindo? E isso está errado. Foi Jesus Cristo que disse. Então pare, ajude, estenda as mãos, auxilie alguém, mas não divulgue, não toque trombeta. Não faça isso. Jesus Cristo disse que isso está errado. Então tem alguns itens aqui que ele relacionou, e como eu falei a princípio foi 10. Mas ele esqueceu de citar aqui nesse Sermão do Monte, que inicia do capítulo 5 até o capítulo 7, ele esqueceu de citar 2 valores do reino. Porque esse item está falando de valores do reino. Ele esqueceu
Ou ele esqueceu, ele não quis colocar. Mas aqui eu vou citar. E talvez foi 2 textos que confrontam, né? Ele, o comentarista, eu estou falando, e confronta alguns líderes religiosos, porque Mateus capítulo 6, versículo 19, versículo 20, eu estou falando de valores do reino. Jesus Cristo disse o seguinte: não ajuntais tesouros na terra. Não ajuntais tesouros na terra. Não ajuntais riqueza. Por quê? Porque o ladrão rouba, porque o ferrugem consome. Mas ajuntais tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde o ferrugem não consome. Então, as pessoas estão seguindo estes valores do reino de Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Muito pelo contrário. As pessoas estão acumulando fortuna, e eu estou abrindo o leque aqui para todo mundo e não só para a igreja em si, porque se for focar na igreja, aí que prejudica mais ainda os líderes religiosos, porque estão construindo castelos, grandes empresas, grandes negócios, quando Jesus Cristo disse que não é para fazer isto. Foi Jesus Cristo que falou, está na Bíblia, é um ensinamento, é uma doutrina de Jesus Cristo no capítulo 6, mas as pessoas estão fazendo o inverso. Outro texto também, Mateus capítulo 6, versículo 24, quando Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou vice-versa. E o que é que Jesus Cristo estava falando? Jesus Cristo estava falando de dinheiro, de riqueza. Ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Mamon. Isso é valores do reino. Por que não foi colocado aqui? Por que ele não citou aqui esses valores do reino? Porque muitas pessoas, e eu não estou dizendo todas as pessoas, mas muitas pessoas, e principalmente os líderes religiosos, que estão adorando a Mamon, que estão adorando o dinheiro, que estão adorando a riqueza. E Jesus Cristo disse que não pode assim fazer. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou amar um, odiar o outro. Então, esses 2 valores não foram colocados aqui no reino. Esses 2 valores não foram colocados aqui nesse item, nesse primeiro tópico, mas aqui eu citei, aqui eu relatei e falei, para que assim os irmãos entendam e compreendam que o ensinamento do mestre tem que ser seguido. Tem que ser direcionado para nós, para retirar aprendizado para a nossa vida espiritual e cotidiana. Vamos para o segundo tópico da lição. E antes de começar o segundo tópico, eu quero aqui abrir um parênteses rapidinho, 1 minuto. As pessoas dizem assim, algumas pessoas, amigos e pessoas próximas a mim: por que o irmão Eduardo discorda do comentarista? Porque eu tenho minha opinião. E você pode discordar da minha, não tem problema nenhum. Por que eu discordo dele? Porque a lição aqui da lição bíblica, ele está colocando a opinião dele, o pensamento dele, o que ele crê, o que ele acredita. Eu não sou obrigado a acreditar nele, a dar um parecer verídico quando eu tenho uma opinião oposta. Aí a minha opinião é a verdade absoluta? Não. É só a minha opinião, é só o meu ponto de vista. E outra coisa, eu tento me basear nas Escrituras Sagradas. Sei que também ele também tenta se basear nas Escrituras Sagradas. Só que eu estou falando isso para que você, meu irmão, você, minha irmã, faça como o apóstolo Paulo disse: examine tudo e retenha o bem. Eu estou aqui falando isso porque eu não faço o discordar do comentarista, eu não faço o discordar da opinião dele simplesmente para gerar polêmica, simplesmente para gerar um assunto fervoroso que traga polêmica. Não, eu discordo porque eu tenho um pensamento diferente, uma opinião diferente, um ponto de vista diferente. Eu estou falando isso porque algumas pessoas já chegaram até mim e disseram: mas você discorda muito do comentarista. Mas é um comentarista. Eu tenho que discordar quando assim eu não estiver de acordo com o que ele está falando, de acordo com o que ele está ensinando. Você também tem o direito, a liberdade de não acreditar em tudo que eu falo, o que eu ensino e o que aqui eu estou passando para você. Não tem problema nenhum. Isso aqui é salutar. A gente tenta aqui passar um aprendizado bíblico para os irmãos e as irmãs. E tudo que eu falar aqui, analise na Bíblia. Analise na Bíblia. Vá para a Bíblia Sagrada e tire as suas conclusões. Segundo tópico da lição: as bênçãos de uma vida no reino. Remissão de pecados é quando ele vai falar aqui sobre o poder que o Evangelho tem para remir o pecado, ou para remir os pecadores, né? Transformar, fazer com que a gente mude de vida, fazer com que a gente tenha uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. E aqui um ponto desse item, né? Desse segundo tópico da lição que me chamou a atenção é quando ele diz assim: isso quer dizer, ele começa com isso quer dizer, porque ele está dando uma explicação das palavras anteriores a essa frase.
Isso quer dizer que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Antes do evangelho ser pregado, acontecer esses 3 itens que aqui ele falou: limitação, legalista e algo de superstição. Então, se a gente olhar para os dias atuais, não existe isso mais hoje? Lógico que existe. Talvez na mesma proporção de antes, mas que existe, existe. Porque ele está dizendo o seguinte: antes do evangelho ser pregado, isso existia. Então quer dizer que depois que o evangelho foi pregado, anunciado, Cristo veio, propagou, ensinou, isso findou-se? De maneira nenhuma. 2 exemplos claro para você entender. Quando ele fala de limitação, é que tinha uma crença em um algo específico. Quando o evangelho veio, a visão ampliou-se. Mas ainda tem pessoas que continuam ateu, que não continuam crendo em Deus. Tanto gregos, e os gregos aqui são pessoas gentias, gentios, judeus que não creem que Jesus Cristo já veio, está esperando ainda outro Messias. Principalmente os judeus ortodoxos, que são mais radicais, que têm uma crença que o Messias ainda vai vir, que ainda não veio. Então veja que ainda existe essa limitação. O evangelho de Cristo foi pregado, anunciado, Cristo veio, morreu, ressuscitou, mas ainda existe classe de pessoas, tanto judeus, eu estou falando de judeus porque ele citou judeus aqui, tanto judeus quanto pessoas gentios que ainda continuam não crendo, não acreditando no poder do evangelho, continuam não acreditando em Cristo, continuam não acreditando na palavra de Deus. Então a limitação ainda continua espiritual. Possa ser que diminuiu, mas ainda existe. Como ainda existem pessoas legalistas que vivem debaixo da lei, olho por olho, dente por dente. Entendeu? Existem pessoas assim. Ainda, classes de pessoas que seguem o legalismo. Então, veja que o evangelho não aboliu tudo isso. Porque existe ainda grupo de pessoas que ainda seguem esse tipo de coisas. Um outro ponto que ele falou aqui é quando ele diz que para remir a humanidade da escravidão do pecado. Aí eu vou ler antes. Veja o que ele diz. Entretanto, no tempo assinalado, ou no tempo determinado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aí para que Cristo veio? Ele disse aqui: para remir a humanidade da escravidão do pecado. Aí o texto que ele colocou, Gálatas capítulo 4, versículo 5, parte A. Vamos ler o texto da lição? Vamos ver se esse texto está se referindo sobre toda a humanidade como aquele está falando. É isso que eu falo. É por isso que eu discordo, porque ele fala uma coisa e dá um exemplo bíblico. A gente vai para o exemplo bíblico, não diz nada do que ele está falando. Vamos ver se está falando de humanidade aqui ou de um grupo específico. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. Eu já paro aí, não foi a parte A? Para remir os que estavam debaixo da lei. É toda a humanidade? Não, é um grupo. Para remir os que estavam, ou seja, tinha um povo que estava debaixo da lei. Então Jesus Cristo se manifestou para esse grupo. Paulo está dizendo, lógico que quando Deus enviou Jesus Cristo, foi para todas aquelas pessoas que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tinha pessoas que estavam debaixo desta lei. E Jesus Cristo veio para essas pessoas. O leque se abriu para os gentios, que eu sou, quando este grupo de pessoas rejeitaram a Cristo. João capítulo 1, versículo 11 ao 12. Quando o próprio Jesus Cristo disse, ou a narração do texto diz, Jesus Cristo veio para o que era seu. E os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, veio para um grupo específico. Aquele grupo específico rejeitou a ele em um primeiro momento. Mas quando houve uma rejeição, o leque se abriu. Aí eu entrei e você entrou nesse leque que abriu. Os gentios entrou aí, porque começou a crer, a acreditar em Cristo. Então aqui, por esse texto bíblico, não está falando de uma humanidade por completo. No texto que ele está falando. Mas a explicação que eu dei aqui está bem explicada, acredito eu, para você. Vamos para o segundo item desse segundo tópico da lição. Quando diz assim, adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados com Cristo, ou em Cristo. Aí depois disso,
o comentarista aqui vai dizer que ocorreu duas dádivas. Dois presentes foi concedido a nós depois disso. Deus concedeu aos filhos, veja, aos filhos, a dádiva de um novo nome, primeiro presente, e uma nova imagem. A imagem de quê? De Cristo. A imagem de Cristo. Referência bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 29. Para a imagem de Cristo. Referência bíblica para um novo nome, Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Você aprendeu, talvez no discipulado, talvez em escola bíblica dominical, culto de doutrina, que você, que eu, no céu, nós iremos ter um novo nome. Não foi isso que você aprendeu? Lá no céu, irmão, nós teremos um novo nome. Eu quero dizer aqui a você que você não vai ter novo nome, coisíssima nenhuma. Biblicamente você não vai ter novo nome. Não, irmão Eduardo. E o texto bíblico? Vamos para o texto? Eu não vou nem abrir a Bíblia, está aqui do lado. Apocalipse 2, versículo 17. Jesus Cristo está direcionando uma carta para a igreja de Pérgamo. É a igreja de Pérgamo. E isto aqui é uma recompensa para essa igreja. Não só um novo nome, mas como um maná escondido, diz o texto. Ao que vencer, darei o direito para os irmãos da igreja de Pérgamo. Aos que vencer, darei o direito a comer do maná escondido, primeira recompensa, uma pedra, e nesta pedra, o novo nome. Aí eu quero saber se você faz parte da igreja de Pérgamo. Eu quero saber se você viveu nesta época da carta de João à igreja da Ásia, as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes. Eu quero saber se você viveu nessa época. Porque a carta foi para aquela igreja, ou para aquelas igrejas. E uma das cartas foi para a igreja de Pérgamo, é quando vem Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Dizendo o quê? Que a gente vai ter um novo nome, ou que os irmãos da igreja de Pérgamo iam ter um novo nome. Então, eu quero dizer aqui que, biblicamente, este ensinamento dizendo que eu vou ter um novo nome, que você vai ter um novo nome no céu, não é bíblico. Aí é o que eu vou falar. Você pode discordar. Você pode ter uma opinião diferente da minha. Não tem problema nenhum, zero. Eu estou dando aqui a minha opinião nesse texto, na narrativa de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Porque cada igreja ali de Apocalipse teve recompensa. Cada igreja teve recompensa. Uma teve 2, outra teve 3, uma teve 1. Cada igreja ali teve recompensa. Então, se foi para aquelas igrejas da Ásia e eu vou me apegar às recompensas das igrejas, então eu vou ter todas as recompensas de todas as igrejas. Eu vou ter um novo nome, eu vou comer do maná escondido, eu vou comer da árvore da vida. Eu vou ter todas as recompensas. Quando eu não recebi esta carta, porque eu não vivi nesse século, a qual João escreveu para a igreja de Pérgamo. Então, eu estou dando aqui a minha opinião. Você tem o direito de discordar sem problema nenhum, mas você não vai ter novo nome de maneira nenhuma, biblicamente, tá bom? Biblicamente. Ah, mas eu vou acreditar no que o comentarista diz. Tem todo direito também, não tem problema. Vamos seguir. Aí uma outra questão aqui, quando ele diz assim, como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão. Ele colocou uma referência bíblica aqui, mas se você for ler a referência bíblica, não tem promessa nenhuma lá dita, né? Na referência dele, né? Aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Não tem a herança dita. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão. Qual promessa? Lógico que Deus fez algumas promessas a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Mas na referência bíblica aqui, se você ler a Bíblia e ler, não tem dizendo quais são as promessas que a gente também é participante por ser filhos na fé de Abraão. Aí vamos para um ponto aqui desse segundo item, desse segundo tópico da lição, que é o finalzinho, quando ele diz assim: assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Ou seja, a igreja é o campo onde se propaga o reino de Deus no mundo. De que maneira a igreja propaga o reino de Deus no mundo? De que forma? De que jeito?
como é que a igreja está propagando, deixando para que as pessoas que se encontram nas trevas vejam que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra, como disse Jesus Cristo para os seus discípulos. E nós, como discípulos de Cristo, somos luz e sal da terra, consequentemente, tabernáculo de Deus e igreja física. Como assim? De que maneira, de que jeito a gente faz com que propague-se o reino de Deus? Pregando a palavra, ensinando o que Jesus Cristo ensinou, falando de Deus, das Escrituras Sagradas. Veja a ordem que ele deu para os discípulos: ide por todo mundo e ensinai tudo que eu tenho vos ensinado. O que tem que ser ensinado é o que Jesus Cristo falou, é o que Jesus Cristo disse. Eu costumo dizer para algumas pessoas que são mais próximas a mim, meus amigos, meus familiares: vamos prestar atenção ao que Jesus Cristo falou, ao que ele disse. Tem que prevalecer o que ele disse. Então, como é que se propaga o reino de Deus? É assim, ensinando os mandamentos de Cristo, ensinando a sua palavra, propagando a palavra de Deus. Assim, o reino de Deus está sendo anunciado. Assim, o reino de Deus está sendo propagado. Dentre outras coisas, é verdade, mas principalmente a palavra. Terceiro tópico da lição diz o seguinte: os males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado. Ele vai falar que aquele que comete pecado, ou aquele que vive no pecado, é servo do pecado, né? Porque o pecado, o ser humano, é controlado por aquilo que ele pratica, né? Porque se você anda praticando algo, aquele algo ali está lhe controlando. Se você está fazendo algo que desabona a Deus, que vai de encontro às Escrituras Sagradas, consequentemente você está sendo escravo do pecado. Aí ele cita um texto bíblico aqui, que é João capítulo 8, versículo 43, e é um texto muito forte que ele citou. Não esse texto, né? Capítulo 8, versículo 43, mas o versículo posterior a este, porque Jesus Cristo está falando para um grupo de judeus. Jesus Cristo está falando para um grupo religioso da época. E Jesus Cristo diz o seguinte, porque está uma questão ali. Esse povo estava dizendo que tinha por pai a Abraão. Tinha por pai Abraão, estava questionando os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu estou aqui, a grosso modo, tentando resumir o texto. Aí Jesus Cristo disse algo bem forte depois do versículo 43. Vocês estão dizendo que o pai de vocês é Abraão? O pai de vocês é o diabo. O pai de vocês é o diabo, porque o diabo é mentiroso desde o princípio. E aqueles que seguem ele é mentiroso também. Então veja que Jesus estava confrontando um povo que era conhecedor das Escrituras Sagradas. E Jesus Cristo bateu com a Bíblia neles, com as Escrituras nele, confrontando eles. Então vejam que eles, por acreditar de uma maneira, por ter a sua visão fechada, eles não estavam entendendo que estava diante dele ali o Salvador do mundo. Veja que eles conviviam com Cristo, viam os sinais de Cristo, mas não acreditavam. E Jesus Cristo disse que eles têm por pai o diabo e não a Abraão. Há um outro ponto aqui desse primeiro item do terceiro tópico, é quando ele diz: além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Aí ele dá um texto também de João, capítulo 9, versículo 41, que Jesus Cristo cura um cego e os fariseus ficam muito chateados com aquela situação, porque Jesus Cristo atua na vida de um homem, de um cego, e eles vão questionar Jesus. Aí, em um certo ponto, Jesus Cristo está ali confrontando os fariseus, doutores da lei, homens conhecedores das Escrituras Sagradas. Aí ele segue dizendo o seguinte: subjugado pela carne, o pecador se entrega à desobediência, injustiça, glutonarias, álcool e nicotina e demais vícios. Glutonaria significa alguém que com excesso consome algo, tanto de comida ou quanto de bebida. Glutonaria é isso, uma pessoa que come demais, por excesso, nunca está satisfeito, ou também por algo de bebida. Aí diz que pessoas que estão
é subjugado pela carne, pratica a desonestidade, a injustiça, a glutonaria, o álcool e a nicotina. Mas Jesus Cristo, no contexto desta fala aqui do comentarista, estava mostrando que não só pessoas que não servem a Cristo praticam esse tipo de coisas. Quem serve a Cristo também, se não vigiar, se não fechar as brechas, se não atentar para a palavra de Deus, pratica tudo isto aqui. Comete todos esses erros aqui. Desonestidade. Ou você não já se deparou com alguém que é salvo em Cristo, que diz que é salvo, crente, cristão, e foi desonesto com você? Praticou injustiça com você? Ou você nunca se deparou com algo desse tipo? Ou você nunca praticou algo desta maneira? Foi desonesto com alguém? Praticou injustiça com alguém? Não? Ou você não conhece alguém que é cristão, mas que ainda consome bebida? Ou você não conhece alguém, eu pelo menos conheço alguém que servia a Cristo, mas fumava. Fumava e disse assim, no tempo Jesus Cristo vai me libertar. Mas já servia a Cristo durante muitos anos, mas ainda praticava o vício do fumo, de fumar. Então, veja que não é só as pessoas que estão subjugadas pela carne que pratica isso. Ou seja, uma pessoa ímpia, né? Uma pessoa que não serve a Cristo. Mas pessoas que professou a fé, levantou a mão e disse, eu quero servir a Cristo. Se não atentar para a palavra, para o ensinamento de Jesus Cristo, comete esses erros, comete essas falhas, comete este equívoco. Vamos para o segundo item do terceiro tópico também, que diz assim, filhos da ira e condenação eterna. Quando ele vai dizer aqui, as Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são por natureza filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Gênesis capítulo 6, versículo 5. É um texto bastante complicado e aqui eu vou deixar só um parecer rápido, que é o texto que fala que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, né? Aí muitas pessoas têm uma opinião e a opinião que prevalece é que nesse texto de Gênesis eram os descendentes de Sete e se relacionando com a descendência de Caim. É uma opinião. E aqui eu não vou abordar esse texto, porque aqui eu quero falar algo também. Nós já vamos dar só mais uma opinião aqui, nesse item, para encerrar a lição de hoje. O próximo trimestre está chegando aí, o quarto trimestre. Nós estamos encerrando esse trimestre com a lição de hoje. E no próximo trimestre, o quarto trimestre, nós estaremos fazendo outros comentários das lições bíblicas. Mas também vamos ter outros conteúdos, além de comentários bíblicos da lição. Então eu quero que você já fique atento, fique ciente de que além de comentar as lições, nós vamos dar o nosso parecer, a nossa opinião também sobre textos bíblicos, temas polêmicos, como esse de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, porque tem quem defenda que foram os anjos que se relacionaram sexualmente com as mulheres ali. Tem pessoas que defendem isto. Então vai ser temas assim, que eu vou estar comentando, dando meu parecer, a minha opinião. E eu quero também que você vá lá e dê sugestão de temas, para que assim eu venha falar, comentar, dar a minha opinião, meu parecer sobre o tema sugerido. Amém, meus queridos? Então vamos falar aqui sobre mais uma opinião aqui, sobre este segundo item do terceiro tópico, quando ele diz assim, por isso nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Um ponto aqui, esta condenação que está falando aqui no texto, não é uma condenação definitiva. Torna-se uma condenação definitiva se ocorrer o que ele disse posteriormente aqui da sua fala. Quando uma pessoa, quando um ser humano não entrega a sua vida para Cristo, não reconhece que Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém
vai ao Pai a não ser por ele. Se assim não fizer, esta pessoa morre sem salvação. Por que eu não estou dizendo que esse não crer aqui já está condenado, é uma questão definitiva? Porque o próprio texto depois vai explicar qual é a condenação. João capítulo 3, versículo 19, explica qual é a condenação aqui. João explica, está lá no texto, abre a Bíblia e você vai ler. João dizendo qual é a condenação. Agora, lógico que se uma pessoa morreu sem Cristo, morreu sem salvação, porque Romanos assim fala: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. Então, mas eu estou explicando que pelo texto bíblico, esta condenação aqui não é uma condenação definitiva, porque o texto vai falar qual é o tipo de condenação aqui. Então, aqui, uma vez mais, eu quero encerrar mais um comentário da lição, mas quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por esse trimestre, de estar aqui com você toda semana, aqui falando, dando a minha opinião, dando meu parecer sobre as lições bíblicas. Quero agradecer a você por cada comentário, uma vez mais, como falei no início do vídeo, mas quero agradecer de novo. Muito obrigado, Deus abençoe você, a sua família, e até a próxima lição do quarto trimestre, em nome de Jesus.